Hans Niemann é o maior gênio injustiçado da nossa geração ou o trapaceiro mais audacioso que já pisou num campeonato de xadrez? Enquanto o mundo inteiro tentava bani-lo, ele fez algo que para muitos parecia impossível. Chegou ao top 15 do mundo. Hoje ele está de volta à elite e joga contra os mesmos que o acusaram há algum tempo atrás. Mas a pergunta que ninguém nunca se fez é: o que se passa na mente de alguém que decidiu assumir o papel de vilão para poder sobreviver? Eu sou Emerson Alberico, psicólogo especialista em psicologia baseada em evidências, e hoje nós vamos mergulhar na mente de Hans Niemann, o antagonista do xadrez mundial. Para entendermos o fenômeno Niemann, precisamos voltar a 2022, na Sinquefield Cup, quando então ele derrotou o atual campeão mundial, Magnus Carlsen. O que aconteceu depois foi o maior escândalo da era moderna. Acusações de trapaças sem provas físicas, teorias bizarras na internet e um processo na casa de 100 milhões de dólares. Na época, Hans acabou admitindo que cometeu erros no passado, trapaceou em jogos online quando era adolescente. Mas isso foi o suficiente para que colássemos nele um dos rótulos mais difíceis de serem removidos, o de trapaceiro. O processo de 100 milhões de dólares terminou em um acordo silencioso. O Chess.com o aceitou de volta, retirou ele do banimento, e Magnus Carlsen decidiu que voltaria a jogar contra ele em oportunidades futuras. O caso jurídico estava encerrado. Mas é aqui que a história fica realmente estranha. Como um jovem de 20 anos, e odiado por grande parte da elite, não desmoronou? Por que a pressão que deveria ter destruído a carreira dele fez com que ele se transformasse em um dos melhores do mundo? A resposta não está nos lances e nas análises de um computador, mas sim num mecanismo psicológico que você provavelmente também usa sem perceber. Existe um termo na psicologia que nós podemos utilizar para descrever o que aconteceu com o Niemann. É o famoso Horn Effect, ou o efeito chifre. Ou seja, como ele cometeu um erro no passado, tudo que ele faz a partir dali, nossa mente tende a achar que as suas ações são erradas ou malignas. Se ele erra no tabuleiro, talvez ele só esteja tentando disfarçar. Se ele faz um movimento brilhante, então provavelmente ele deve estar trapaceando de novo. O Hans vive num estado de vigilância constante. E o que explica então ele não ter sucumbido a tamanha pressão? O conceito de antifragilidade, proposto pela primeira vez por Nassim Taleb. É um conceito diferente do conceito de resiliência. Na resiliência, a pessoa é capaz de suportar a pressão externa, de moldar ao ambiente, de conseguir seguir em frente, mesmo as condições estando desfavoráveis. O antifrágil é diferente. Ele não só resiste às adversidades, ele melhora nas adversidades. Ele prefere o ambiente do caos para que ele possa surgir com ainda mais força. Niemann conseguiu transformar todo esse ódio em um hiperfoco obsessivo. Ele não joga mais apenas contra as peças no tabuleiro, ele joga contra as expectativas daqueles que o assistem. É uma carga cognitiva e emocional que esmagaria a grande maioria das pessoas, mas que para ele serve de combustível para que seja cada vez melhor. Mas a antifragilidade tem um preço alto, e para sobreviver, Hans precisou matar o jovem promissor que ele era, e dar lugar a algo muito mais perigoso, o personagem do vilão. Você já reparou como a voz dele muda e como ele reage de maneira até agressiva às respostas dos entrevistadores? Aquilo não é apenas arrogância. É uma armadura psicológica que esconde uma espécie de vulnerabilidade que quase ninguém percebeu, e eu vou te contar agora. Por que Hans é tão agressivo em entrevistas? E por que parece que ele sente prazer em ser odiado? Na psicologia, temos um conceito chamado formação reativa. Quando o indivíduo se sente profundamente vulnerável, rejeitado e injustiçado, uma forma de proteção é adotar um comportamento exatamente oposto àquilo que ele sente. Ao dizer que o xadrez fala por si só, ou se colocar como escolhido, ele não está só sendo arrogante. Ele está criando uma bolha de superioridade. Se ele conseguir convencer a si mesmo de que ele de fato é superior e melhor do que as outras pessoas, isso significaria para ele que a opinião daqueles inferiores já não importa mais. E, portanto, elas não poderiam machucá-lo. É um mecanismo de sobrevivência. Se vocês me chamam de vilão,
então eu vou ser o melhor vilão de todos. Hans foi humilhado publicamente com teorias bizarras sobre dispositivos vibratórios em lugares inimagináveis, como forma de trapaça. Ele perdeu o controle da própria imagem, e hoje a agressividade dele é uma forma de retomar o poder. Ele prefere ser temido e odiado do que ser visto como a vítima que quase foi destruída. Mas não se engane, por trás dessa armadura quase que impenetrável, existe um custo emocional e psicológico imenso. Viver em estado de guerra e alerta o tempo inteiro esgota o sistema nervoso. O Hans Niemann que vemos é uma construção para o combate. Mas o que acontece quando as luzes se apagam e ele não é mais o vilão do xadrez? Atualmente, Hans Niemann vem enfrentando seu maior desafio. Não mais contra o banimento, mas sim contra o seu próprio legado. Se você estivesse sentado na frente dele hoje, diante de um tabuleiro, o que você veria? Um gênio promissor ou apenas um trapaceiro? O caso Niemann mudou a história do xadrez para sempre, não apenas pela segurança, mas também pela ética. Ele nos força a perguntar: existe espaço para a redenção no esporte de elite? Ou uma mancha no passado é uma sentença perpétua? E, gostando dele ou não, a força mental necessária para fazer o que ele faz é digna de ser estudada. Mas agora eu quero ouvir você, que entende a pressão de um tabuleiro ou imagina como deve ser. Se o Hans Niemann vencesse o próximo campeonato mundial de forma limpa, você o aceitaria como campeão legítimo? Ou o passado dele sempre vai pesar mais? Comenta aqui embaixo porque eu estou curioso para ler cada comentário para ver como vocês lidam com esse limite entre o talento e a moralidade.